Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Vamos começar a leitura da Bíblia hoje, gente. Vamos ler o livro de Mateus. Eu vou estar lendo 4 versículos. Vou estar lendo do livro de Mateus. Eu vou estar dando uma guinada assim, que eu quero ver se eu termino rápido, né? Então eu vou estar fazendo mais vídeos desse tipo, meio blog, né? Blog da leitura de Deus. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por cada manhã. Obrigada por sua graça. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, Senhor, por ter cuidado de cada um de nós, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, dai-me entendimento da tua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra é a única que nos pode limpar, Senhor, que pode nos trazer a salvação, Senhor, que pode nos fazer te conhecer, Senhor, que pode nos avivar, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Em momentos, meu Pai, que na nossa vida, Senhor, sentimos tão fracos e tão sem fé, Senhor. Mas se ouvirmos a tua palavra, Senhor, nós poderemos, Senhor, obter fé, Senhor, para continuar a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, então. Vamos ler aqui. Parábola do servo sem misericórdia. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? Ele chegou, Pedro, ele perguntou: Jesus, até quando? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Jesus falou para Pedro: muitas vezes, infinitas vezes, 70 vezes 7. Muitas vezes, né? Mas Pedro falou: mas como assim, Senhor? Como assim? Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, presta atenção, eu vou te contar uma parábola, Pedro. Sabe, um semeador um patrão, ele deu trabalho para os empregados. E ele combinou de pagar 100 denários por dia, por trabalho. E os trabalhadores uns chegaram de manhã e eles começaram a trabalhar desde cedo. Outros chegaram perguntando se tinha trabalho, meio-dia, e o dono da seara deixou eles entrar. Outros chegaram faltando 2 horas para o término do trabalho e o dono da seara deixou eles trabalhar. No final da seara, o dono deu 100 denários para cada um dos trabalhadores. Aqueles que entraram de manhã ficaram revoltados e chegou até o dono da seara e disse assim: por que você pagou para ele 100 denários, sendo que ele trabalhou só 2 horas, nós que aguentamos o sol, o calor do dia, e você paga pra gente o mesmo tanto que pagou? Aí o dono da seara falou assim: mas eu prometi 100 denários, então eu posso fazer o que eu quiser, você trabalhou por 100 denários, eu posso pagar o que eu quiser para os meus trabalhadores, né? E Pedro, né? Gente, eu acho que eu tô confundindo as histórias, mas enfim, eu vou ler essa passagem dos trabalhadores. Mas vamos lá. Voltando ao perdão, né? Ao perdão aqui de Pedro. 7 vezes 7. Tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentando que devia... Ah, tá, eu confundi. Tá, esse servo sem misericórdia, ele
devia para o seu senhor muito dinheiro, muito dinheiro. Porém, se ele tivesse uma vida toda para trabalhar, ele não pagaria essa dívida. E ele chegou para o homem que ele estava devendo e pediu misericórdia, pediu: por favor, perdoa minha dívida, ou tenha paciência que eu vou te pagar tudo, mas tenha paciência comigo, não me jogue na prisão. E o Senhor lá perdoou a dívida desse servo sem misericórdia. Chegando um que devia menos que ele devia, ele não perdoou e jogou aquele que devia para ele na prisão. Então Jesus está falando, né, que da mesma forma que Deus nos perdoou e que ele foi bondoso com a gente, é pra gente perdoar o nosso irmão. Então, esse servo aqui, ele foi perdoado de uma dívida grande, mas ele não foi capaz de perdoar o que devia para ele, que estava devendo para ele bem menor do que ele devia, e ele não foi capaz de perdoar e tacou o outro na prisão. E o senhor, que perdoou a dívida dele, ficou sabendo disso daí. O que ele fez? Servo mau, eu te perdoei uma dívida. Vamos ler aqui, ó. Não devias tu também ter misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor entregou entregou à prisão e até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial. De coração não perdoaste cada um ao seu irmão. O que Jesus quer dizer com essa parábola? Ele quer dizer que a gente vai perdoar o nosso irmão da mesma forma que ele nos perdoa, né? Então, essa parábola, gente, se você quiser ler depois, me perdoando a confusão que eu fiz aqui, é porque eu li essa passagem, eu estudo antes de ler para vocês, mas eu confundi, fiz essa confusão aqui. Mas uma parábola é Mateus 18, versículo 21, tá? Se você quiser reler. Vamos para outro versículo. Jesus instrui sobre o patrimônio e o divórcio, né? Aproximando-se dele alguns fariseus, Mateus 19, que o experimentava dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador fez desde o princípio homem e mulher? E ordenou por isso: deixa o homem o pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Essa frase, né, muita gente usa, né? O que Deus ajuntou, o homem não separa. Disse-lhe, respondeu-lhe: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la? Então eles estão perguntando, né? Então por que Deus criou o divórcio? Por que Moisés deu carta de divórcio? Eles estão perguntando, né? Disse-lhe ele: pela dureza do vosso coração. Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher e não der, a não ser por causa de infidelidade, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem,
Relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dada. Então, os homens aqui, né, falam: então se for assim é melhor não casar, né, porque ficar ligado a uma mulher para sempre, né, eles falaram assim, então é melhor não casar se for essa condição. Mas, na verdade, o que acontecia é que muitas das vezes eles não davam a carta de divórcio para a mulher. E aí, a mulher também não podia casar com outra pessoa. E também, se ela casasse, ela ia estar em adultério, porque aquele homem não deu a carta para ela, né? Então, a gente já percebe que desde o início há uma resistência, né, ao casamento ali, ao casamento. Mas olha uma coisa que Deus falou aqui, que porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos, tais e outro há que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite. Então, Paulo se fez eunuco. Ele não casou por causa do reino dos céus. Alguns dos apóstolos também se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. João Batista também não casou por causa do reino do céu. Jesus não casou por causa do reino dos céus. Então aqui está escrito, nem todo mundo, né, tem esse chamado, nem todo mundo pode aceitar essa palavra, né? É difícil de. E se casar, né? Tem que ele ser fiel à esposa e a esposa ser fiel ao homem. Só podem separar caso haja traição de uma das partes. Aí aceita-se a carta de divórcio. Meio complexo, né? Mas eu entendi. Você entendeu? Espero que sim. Vamos lá agora para Mateus 19, versículo 13. Jesus e as crianças. Então trouxeram as crianças para que ele impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, disse: deixa as crianças, não a impeças de vir a mim, porque a das tais é o reino dos céus. Depois dele impor as mãos, partiu dali. Que bonitinho, né? Eles vieram trazer as crianças para Jesus orar. Jesus falou: por favor, não impeça. Os discípulos não queriam deixar. Mas Jesus falou: deixa elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. O jovem rico. Mateus 19, versículo 16. Eis que se aproximou dele. Eu vou ligar o negócio aqui, porque eu tô com muito calor. Simpinha. O jovem rico. Eis que se aproximou dele um jovem. Ele disse: mestre, que bem farei eu? O que eu posso fazer para me herdar a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Daí Jesus falou assim que: por que você está perguntando por que me chamas de bom mestre? Só Deus é bom. Aí perguntou para o rapaz: você guarda os mandamentos? Ele perguntou: sim, desde criança. Respondeu ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito.
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. Uau! Jesus chamou ele para ser discípulo dele. Ah, é? Você já guarda todos os mandamentos? Você quer ser perfeito? Então vende tudo e vem e dá aos pobres e me segue. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados. Eles pensaram assim: uau! E nós que largamos tudo, então? Nós largamos tudo para te servir. Nós vamos ganhar muita coisa, né? Porque se, né, eles deixaram tudo. E aí Pedro fez essa pergunta para Deus, para Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que recompensa nós teremos? O que disse Jesus? Em verdade te digo a vós, que me seguides, que na Let's go. regeneração, Oh my God. quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, assentar-vos-eis também, vós, sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, os discípulos, né, eles terão 12 cadeiras, 12 tronos, e eles juntamente com Jesus irão julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a recompensa deles. E tudo que tiver, aí já fala para nós, né? Todo para nós. E qualquer um, né, que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou irmão, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiro. Isso aqui, lembra aquela parábola lá que eu li ali atrás, dos trabalhadores, que um foi chamado e eles trabalharam o dia inteiro, um começou cedo, outro começou meio-dia, e outro começou 2 horas antes de terminar o trabalho, mas todos eles receberam a mesma quantia? Então, a obra de Deus, o chamado de Deus, a seara de Deus é mais ou menos parecido com isso daqui, ó, né? Então, entretanto, muitos serão primeiros, serão outros, né? Serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Assim como aquele ladrão na cruz, né? Ele estava lá, estava morrendo e ele entrou no reino dos céus, né? Uma parábola, um proprietário contratando os trabalhadores. Gente, eu comecei pelo último, né? E voltei pro primeiro. Agora eu volto aqui na parábola que eu falei lá no começo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada e, ao encontrar trabalhadores para a sua vinha, ajuntou com os trabalhadores o salário. É 1 denário por dia, e mandou-os para sua vinha. Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros ansiosos na praça, e disse-lhe: ide também vós para a vinha, dar-vos-eis que é justo. Eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta, da hora nona, e fez o mesmo igualmente.
Então, né, cada vez ele saía e ele trazia mais trabalhadores para a seara, né, para ele lá. E daí ele saiu perto da 10ª hora, perto de terminar, né? E achou outros que lá estava, perguntou-lhe: por que estás aqui ocioso o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou, disse-lhe ele. Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha: o seu mordomo chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então ele começou a pagar o salário daquele que chegou por último até o primeiro, como que é o que Deus falou, o Jesus falou ali, né? Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora, o 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, perguntaram que havia de receber mais do que do mesmo modo receber 1 denário. Então, quem chegou primeiro achou que ia receber mais. Vindo, pois, os primeiros, pensaram que havia de receber mais do que 1 denário. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: este último trabalharam somente 1 hora, e os igualmente a nós que suportamos a fadiga do dia, o dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajuste comigo 1 denário? Não combinou comigo que ia ser 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, e eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Eu posso fazer o que eu quiser do que é meu. Eu não posso? Perguntou o patrão, né? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, aqui você percebe, né, que Deus, ele trabalha diferente do sistema que nós temos, né? Ele trabalha diferente. Então, quem entender o reino de Deus tem que entender diferente da justiça desse mundo. A justiça de Deus é totalmente diferente, né? Ele trata diferente. Mas ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima.